bem-vindos, Sueli, Washington, Maria Ângela, sempre é o seu nome, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje vocês vão ter um webinar exclusivo. É, véspera de feriado, o público tá bem menor, apesar de que bastante gente se inscreveu, né, Jéssica? Quase Bastante, 80 foram mais. pessoas, O pessoal vai entrando. o pessoal vai entrando. Mas para respeitar também o tempo de todos, a gente já vai começar. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de deixar uma mensagem antes que esse webinar está sendo gravado, então pode ser que apareça seu nome, alguma informação sua do cadastro enquanto a gente está conversando, ou até mesmo sua voz, se você falar nesse workshop, e ele vai ser gravado e vai ser compartilhado com todos que estão presentes e com pessoas também que possam pegar nas redes sociais. Então, se você se mantiver dentro do workshop, quer dizer que está de acordo com essas políticas, perfeito? Eu sou o Thiago Alves, arquiteto de soluções aqui no Latine Group. Vou fazer essa conversa hoje com vocês de como maximizar a infraestrutura Microsoft na prática. Ah, tem mais gente entrando aí também. Eu vou compartilhar minha tela para a gente iniciar. Todo mundo já está vendo a apresentação? Sim. Perfeito. Hoje a gente vai trabalhar em como maximizar sua infraestrutura Microsoft na prática. Aproveitando, já vamos testar aqui o chat com todo mundo. Todo mundo que está no workshop hoje tem Microsoft contratado na sua empresa? Vocês podem me mandar aqui no chat, a Jéssica me avisa. Então, mandar um sim aí. E a ideia, você conhece todos os recursos disponíveis da Microsoft ou acaba aderindo a múltiplas plataformas? Antes da gente iniciar, eu gostaria de explicar um pouquinho quem é a Latine. Se você já é cliente Latine, já conhece. Quem não é cliente vai conhecer um pouquinho hoje. Confie na parceira da Microsoft que mais cresce na América Latina. Eu estou aqui na Latine há mais de 10 anos e a gente é um parceiro CSP Tier 1 Microsoft que ajuda as empresas no processo de transformação digital, com seu licenciamento e adequação de cenário de serviço para a implementação das soluções Microsoft. Resumindo, o que eu faço aqui no Latine Group é ajudar o cliente a construir sua casa na nuvem, fazer toda essa jornada de transformação digital para a nuvem. A gente já foi reconhecido por 3 vezes como parceiro do ano Microsoft, certificação GPTW 2 vezes consecutivas, e já somos líderes no estudo ISG para a parte de parceiros Microsoft no Brasil. Já atendemos mais de 4.500 clientes com essa metodologia voltada para a adoção e serviços dentro do licenciamento Microsoft. O pessoal respondeu aí, Jéssica? Se todo mundo tem Microsoft? Alguns responderam e eles já possuem. Ah, perfeito, legal. E para vocês conhecerem essa parceria aqui também, juntos ainda mais fortes, a Latine Group, há 2 anos e meio atrás, comprou a empresa chamada Cloud Target, que é um parceiro referência na Microsoft para cibersegurança. Então, hoje, os nossos clientes podem ter um ambiente de cibersegurança, um serviço de cibersegurança, um serviço gerenciado de SOC e NOC através da Cloud Target, que também vai ao encontro da questão de maximizar. Às vezes o cliente tem um ambiente que tem várias soluções de cibersegurança que não se conversam. Através de um SOC moderno e um CIEM, que a gente usa o Sentinel da Microsoft, você pode correlacionar todos esses sinais de segurança dentro da sua rede para convergir numa única ferramenta e ela gerar insight. Por que isso é muito importante? Um ataque hacker nem sempre vai ter uma hierarquia de acontecimento com cadência. Pode começar através de uma máquina de um colaborador, depois tem um outro movimento através de um servidor, que eles não estão relacionados, mas às vezes é o mesmo ataque cibernético. Então, por isso que é importante você ter um CIEM para ele ver comportamento dentro da sua rede e melhorar a segurança. A gente pode ajudar vocês nisso também. Agora que vocês já conheceram um pouquinho mais da Latine rapidinho, vamos para o que interessa. Descubra como aproveitar ao máximo sua infraestrutura Microsoft para aumentar a eficiência, reduzir custos e simplificar a gestão de TI. Esse é um ponto que eu gostaria de discutir aqui com vocês. O que é maximizar? O que é aumentar a eficiência? Nem sempre reduzir custo em dinheiro diretamente. O que eu quero que vocês entendam com isso? Por exemplo, quando você compra uma licença do Office 365,
Seja uma licença Standard, Business, E3, E5, aquela sopa de letrinhas que a gente ajuda o cliente a desmistificar. Dentro dela tem centenas de aplicativos. Então, quando a gente fala maximizar, você já comprou a solução da Microsoft, o pacote. Só que muitas vezes o cliente usa o e-mail, o Teams, o OneDrive e poucos usam o SharePoint. Só que vocês sabiam que tem mais outros 30 apps lá dentro que vocês podem usar e maximizar o investimento da empresa? Como, por exemplo, eu pego muitos casos, e aqui a ideia é eu exatamente trazer todos esses exemplos, empresas que usam aquele aplicativo Trello para gerenciamento de atividades, sendo que dentro da Microsoft a gente tem o Planner. E se o Planner não atender os requisitos que você usa dentro do Trello, que na verdade atende todos, mas tem cliente ainda que quer customizar alguma coisa, a gente tem as listas do SharePoint que eu posso construir software low code para o que eu quiser resolver dentro da companhia através de Power Apps e Power Automate, que está presente em todos os pacotes de licenciamento da Microsoft. Estão vendo? Hoje a gente vai discutir bastante isso, essa maximização do uso da infraestrutura da Microsoft para você economizar em outras soluções e poder reinvestir esse dinheiro em solução dentro do seu negócio. Então, a área de TI é muito importante e estratégica nisso, é isso que a gente quer ajudar os gerentes de TI, ou quem não for gerente de TI aqui, analista, aí tem coordenador, não importa a hierarquia, mas sim como trazer essa ideia para a área de negócio, para a gente economizar e conseguir reinvestir, por exemplo, para a parte de BI, que vocês vão ver a gente falar aqui bastante hoje. E tudo isso está voltado para 4 pilares: dados e IA, cibersegurança, cloud computing e modern work, que a gente vai explorar através desse webinar. Legal, pessoal? Faz sentido para vocês? Gostaria muito da interação de todos. Hoje tem pouca gente, ó, tem 11 pessoas aqui, então dá para a gente interagir bastante. A gente pode abrir até microfone, dá para tirar dúvidas, trazer ideias. A ideia é a gente conversar e se entender. Bacana? E para a gente começar essa jornada de maximizar, na verdade eu já dei alguns spoilers, né, durante a apresentação ali da Latino e da Cloud Target, mas eu quero tomar como premissa esse framework e jornada do local de trabalho moderno. Desculpem a voz, está um pouquinho falha. Qual que é a ideia desse framework? Imaginem que isso daqui é um dia na vida de um colaborador. E aí vamos pegar como exemplo aqui um colaborador de uma área de negócio, seja financeiro, RH, mas um colaborador que interage com uma máquina, interage com o Office 365 e tem sistemas que ele trabalha, que é o back-office de qualquer empresa. Concordo? Então é um exemplo bem interessante que eu gosto de trazer, porque é o core das empresas de quem usa a solução do Office 365. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é qual é a característica de uso desse colaborador. A gente tem um estudo que a Microsoft passou, que é o seguinte, que um colaborador dessa área, da área do back-office da companhia, financeira, RH, operações, assim por diante, passa em média 70% do tempo dele interagindo com ferramentas com dados não estruturados e 30% do tempo em ferramentas com dados estruturados. Para todo mundo entender o que eu quero dizer com isso, 70% do tempo em ferramentas com dados não estruturados. Quer dizer que esse seu colaborador está em alguma ferramenta que não é o RP dele. Pode ser o Word, pode ser o Excel, pode ser o PowerPoint, pode ser o Microsoft Teams, pode ser o e-mail, pode ser interagindo com algum software da internet, uma ferramenta SaaS, no caso aqui, de colaboração, que é o Office 365. E esses 30% em dados estruturados quer dizer o seguinte, que ele está no RP da empresa usando um banco de dados estruturado. Ficou claro, pessoal, esse exemplo? É muito importante que vocês entendam. Pode me dar o feedback aqui, de um joinha, se ficou claro. Por quê? Essa é a base do que a gente vai maximizar esse 70% do colaborador que ele está em ferramentas com dados não estruturados. E para isso eu trouxe esse framework, que é um dia na vida de um colaborador dentro da solução do Office 365 que a gente vai maximizar. E o primeiro ponto que a gente vai pegar aqui é a parte de identidade, que hoje, para mim, é
parte, o framework, a etapa mais importante para qualquer empresa, para qualquer sistema. E por que isso é muito importante? Hoje, os hackers claro, ainda existe, mas a iniciativa dos hackers é muito mais voltada para roubar a identidade de alguém de dentro da companhia, para roubar informações que aquela pessoa tem acesso, do que o hacker tentar diretamente ir no seu servidor e pegar todas as informações. E olha como isso é interessante. Não é muito mais fácil eu tentar roubar a credencial de um gerente comercial, de um gerente financeiro, do que eu tentar entrar no data center que está o servidor do sistema da empresa? Não é muito mais fácil eu pegar a credencial desse gerente financeiro, me passar por ele e assinar digitalmente por ele, do que eu tentar roubar as informações no servidor para aprovar, por exemplo, uma invoice? Pessoal, fui claro nesse exemplo? Quero o feedback de vocês aí. Então, é esse ponto que eu quero que a gente invista para vocês entenderem esse ponto de vista. Então, como a gente pode proteger e maximizar com o Office 365 também para a segurança da informação. E na identidade aqui a gente vai resolver muita coisa, como por exemplo, em qualquer pacote do Office 365 você tem de forma gratuita que eu quero dizer está paga no pacote, autenticação multifatorial. Ou seja, é a mesma tecnologia que você tem no seu WhatsApp, na sua conta do Google, na conta do seu Apple, do iOS, para quando o colaborador logar, pedir um segundo fator de autenticação. Que hoje o mais seguro que existe é um token, mas de forma que é gratuito, que você pode usar, é usar o Authenticator da Microsoft. Algo que eu não recomendo de forma alguma usar é múltiplo fator de autenticação por SMS, pessoal. Por quê? O SMS é facilmente interceptável, já o Authenticator não. Está no celular, ele gera o código, ele vai pedir uma aprovação e o usuário loga. E o que eu quero dizer para multifatorial, o segundo processo de autenticação aqui para todo mundo, eu não sei se as pessoas sabem o que é ou o que não é, então vou explicar todos os termos. O acesso, a autenticação multifatorial quer dizer o seguinte: quando um colaborador loga no sistema da companhia, ele tem um usuário e uma senha. Um usuário e senha hoje não é o suficiente, é fraco. Um hacker pode colocar um robozinho e ficar tentando milhões de senhas até achar a senha do colaborador. Aí que foi inventado o segundo fator de autenticação, que aí você pode usar um aplicativo, igual você tem um código no WhatsApp ou no seu o Google Fotos, lá ele pede um segundo fator e o Authenticator, você tem o da Microsoft para uso corporativo. E o mais importante de tudo isso, onde a gente vai maximizar? Primeiro, que eu tenho mais segurança para a sua empresa, você garante que a credencial do colaborador não vai ser vazada de forma fácil, ou seja, para acessar qualquer informação dentro da companhia, ele precisa do usuário, da senha e fazer a aprovação no celular. Você já elevou o nível de segurança da companhia. Segundo ponto, você pode ter uma experiência de logon único. E eu vou estender isso não só para o Office 365, você pode ter isso para várias aplicações dentro da sua empresa. Então, quando um colaborador lá que, vamos supor, da área financeira, ele tem a credencial da máquina dele para ele logar de manhã para começar a trabalhar, a credencial do e-mail dele, a credencial do sistema financeiro dele e a credencial de outro sistema de contratos, por exemplo. Então, no mínimo, esse colaborador tem 4 credenciais dentro da empresa. Tem empresa que tem tudo isso integrado em uma única credencial, que é o mundo ideal, e tem empresa que tem tudo isso separado. Então ele tem um usuário e uma senha para a máquina, um usuário e uma senha para o e-mail, um outro usuário e uma outra senha para o sistema A e outro usuário e outra senha para o sistema B. Isso na cabeça do colaborador, na minha cabeça e na sua cabeça vai ficar uma salada. Qual que era a senha mesmo do sistema? Aí que a gente resolve maximizando o seu investimento do Office 365 e implementando uma experiência de logon único entre sistemas, mesmo que ele seja sistemas de terceiro, não Microsoft, pessoal. Isso é possível. Quem conhecia essa funcionalidade aí do Office 365? Manda um eu conheci aí. Ou se não conhecia, fala não conhecia, para eu entender o público que está aqui com a gente. O que é legal, pessoal? Você pode pegar o seu sistema SAP,
Salesforce ou outros. Estou dando aqui exemplos de sistemas consagrados, porque eles já têm integração nativa, mas se você tem um sistema legado dentro de casa ou desenvolve o sistema, você pode usar essa tecnologia da Microsoft também para integrar a credencial numa única logon seguro com uma experiência única para o seu colaborador. Assim você vai atingir um gerenciamento de identidade e acesso com conformidade e segurança. E tudo isso é através do nosso Azure Active Directory, que agora mudou o nome para Entra ID. Isso está disponível a partir da Microsoft Entra ID Plano 1, que está presente em vários planos do Office 365, como Business Premium, M365 E3, E5, pode pegar como add-on. Então, se você tem um investimento hoje numa licença Business Premium, E3, E5 ou tem um add-on, você pode maximizar esse investimento integrando todos os softwares da sua companhia para ter uma única credencial segura com acesso condicional baseado em local, dispositivo e autenticação multifator para os sistemas internos. Fui claro, pessoal? Faz sentido isso para vocês? A gente proteger a identidade do colaborador dessa maneira? Boa, muito bom. Vão me dando feedback aí. Eu quero depois entender de vocês também. A gente vai abrir para perguntas. Se tiverem qualquer pergunta, já pode colocar aí no chat. Não quero que ninguém saia com dúvida desse nosso webinar. Aí, com a gente ainda falando de identidade, a gente vai esbarrar no seguinte desafio. Não vamos tratar como problema, são todos desafios que a gente pode superar. A TI, quando a gente fala de uma TI de uma empresa lá com 100 colaboradores, 50, 300 colaboradores, ela está voltada para o negócio. Então, uma TI, que é um braço tecnológico que, na minha opinião, e quando eu era gerente de TI, eu gostava dessa forma de trabalhar, que é a TI da empresa tem que estar para servir a empresa, gerar inovação na empresa, e não para tratar problema. Vocês entenderam onde eu quero chegar? A TI tem que ser estratégica para o negócio, até porque hoje, pessoal, não existe uma empresa que consiga abrir a empresa sem tecnologia. A primeira coisa, se você for na junta comercial, falar com o seu contador falando, quer abrir um CNPJ, a primeira coisa que ele vai te pedir é o seu e-mail. Então as empresas já nascem no digital. A junta comercial, onde faz contrato, Receita Federal, é tudo digital. Então a gente não pode achar que uma empresa vai sobreviver sem TI. É nessas horas que eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro em casa e dormir tranquilo, que eu sei que eu tenho emprego para o resto da vida. Hoje as empresas são digitais e a gente tem que pensar estrategicamente para alavancar esse negócio. Aí que entra agora a Latine junto com a Cloud Target para ser esse braço extensivo da TI que pensa melhor no negócio, da TI que pense em alavancar o negócio. Então, para esse primeiro cenário que a gente colocou aqui de identidade, eu gostaria de trazer para vocês um serviço gerenciado que vai pegar os gaps que a TI tem no dia a dia, que são esses desafios, e a gente vai resolver através de uma equipe multidisciplinar, 24/7, monitorando o seu ambiente, gerenciando toda a sua infraestrutura de AD local integrado com a nuvem, fazer gerenciamento de backup. Eu vou dar uma olhada no seu domain controller, vou ver como é que ele está, melhorar ele, atualizar e deixar funcionando, porque o domain controller é o coração das empresas quando a gente fala de credenciais e objetos de máquinas. Objetos como credenciais de usuário e objetos como máquinas. Então ele tem que estar bem funcional, porque se ele para toda a autenticação da sua companhia. E muitas vezes as empresas não olham para isso. E vou fazer o monitoramento do seu ambiente 24/7. Então, pessoal, olha só as formas que a gente veio maximizando. Eu tenho um investimento no Office 365, que eu tenho toda a parte de identidade, eu vou maximizar o uso, vou melhorar a minha segurança, melhorar a experiência do usuário, colocar camadas adicionais de segurança no meu ambiente e vou dormir tranquilo. E vou contar com a Latine para gerenciar o meu ambiente e monitorar, enquanto eu estou preocupado em gerar mais inovação para a minha empresa, trazer novos softwares, trazer inovação e a TI ser estratégica no negócio. Pessoal, ficou claro a forma como a gente pode atuar com vocês?
vocês podem vir e fazer toda essa maximização aqui sem a gente. Não é o ponto aqui. O ponto é como a gente pode ajudar nesses gaps que às vezes você não tem uma equipe. Às vezes a equipe de TI tem 2, 3, 4 pessoas somente. E você não tem pessoas com skill multidisciplinar para cuidar de tudo isso. Então vem com a gente, dá uma olhada no nosso portfólio e a gente pode pontuar as partes que a gente pode ajudar nesse gerenciamento de identidade e um serviço gerenciado que a gente tem aqui 4 pilares, por isso que eu voltei aqui nos pilares. No pilar de cloud a gente vai conseguir atender a todos esses pontos. Bacana? Acharam interessante, pessoal? Faz sentido para vocês ter esse braço extensivo para as áreas que vocês têm como gap? Essa é a nossa proposta hoje como uma empresa voltada para serviço gerenciado, otimizar investimento e ajudar a TI a ter braço. A segunda etapa do dia do colaborador está aqui na gestão de dispositivos e aplicativos. Então, a gente passou pela identidade, é a pessoa logar. Você viu tanto que a gente pode melhorar a experiência do colaborador e a segurança. O segundo ponto é a máquina dele, o dispositivo. Quem aqui conhece aí o processo da empresa ou faz parte do processo que é de compra de novas máquinas, onde você tem que ir lá comprar a máquina da Dell, da HP, de onde seja, trazer para o escritório central da empresa, formatar essa máquina e depois mandar para o colaborador. Quem faz esse processo aí, manda um sim, eu faço esse processo. Para eu fazer dar um exemplo para vocês bem legal aqui. Alan respondeu o que ele faz, Thiago também. Ah, legal. Bom saber. Então vocês vão gostar desse exemplo. Hoje vocês estão gastando um tempo precioso e gastando dinheiro de logística também, porque essa máquina tem que vir de onde vocês compraram até o escritório, alguém tem que pegar, abrir essa caixa, abrir a máquina, colocar lá um USB para fazer o clone já e subir uma imagem do que vocês têm instalado, correto? Isso leva tempo, é um tempo perdido de TI que tem que estar alguém fazendo. Essa pessoa poderia estar pensando em inovação e estar formatando máquina. Por isso que a Microsoft tem o nosso querido Microsoft Intune. Sabe o que dá para fazer, pessoal, através do Intune e maximizar esse tempo da TI? Com a solução de autosserviço. O que é o autosserviço do Intune? É o seguinte, lá dentro do Intune você tem políticas de configuração e de conformidade, que você vai configurar um template para o usuário. Por exemplo, o usuário é do financeiro, ele precisa do sistema A, do sistema B, precisa do antivírus instalado, precisa bloquear o USB, trocar o papel de parede e criptografar o disco da máquina dele. Aí o RH falou, olha, a gente contratou mais 3 pessoas para o financeiro. Legal, a TI pode comprar a máquina lá com o processo de compra do interno. O pessoal de compras compra da Dell essas máquinas e pode mandar entregar a máquina direto na casa do colaborador. Essa máquina só precisa ter um pré-requisito, ser um notebook, aí no caso, ele ter o Windows 10 Pro, o Windows 11 Pro. E você pode pegar o hash dessa máquina, cadastrar no seu Intune, para quando o colaborador abrir aquela máquina na casa dele, logar na Wi-Fi, naquele processo, o onboarding do Windows, e ele colocar a credencial da companhia, automaticamente essa máquina é ingressada no seu Intune, ele vê qual é a política para aquele usuário em específico, baixa todas as configurações da máquina, instala o antivírus, instala os sistemas que ele precisa, troca o papel de parede, bloqueia o USB, configura o antivírus, criptografa o disco e a máquina fica pronta para o colaborador usar. Agora, eu nem preciso responder, vocês me respondam aí. Quanto tempo você ganhou nesse processo? Quanto tempo técnico você ganhou dentro da companhia, você maximizou colocando uma solução de autosserviço que já está dentro do Intune, às vezes o cliente tem a licença, nem sabe e não está usando. Esse é mais um ponto que a gente ganha muito. E dentro do Intune você tem também a gestão de aplicativos. Ou seja, não só a máquina em si, mas também os aplicativos dentro da máquina eu vou gerenciar. Se você tem celular corporativo, a gente pode gerenciar também.
Oi, Jéssica, você ia falar? Então, o Washington, ele falou que ele economizaria pelo menos 2 horas. Então, é um tempo considerável se a gente for pensar que não vai entrar só um colaborador na empresa, né? Exatamente. Fora a logística de entrega da máquina, certo, Washington? Você tem que estar com aquele dispositivo, tem que entregar para o colaborador. Se a gente for pegar as horas de todas as etapas, 2 horas é a hora técnica, imagino, de formatação. Fora as horas para acontecer os processos, para chegar a máquina e para receber. O Alan falou que se for considerar a logística, tem um acréscimo que dá cerca de 3 dias. Bastante tempo. Exatamente. Muito legal, pessoal. Essa troca que eu quero com vocês para a gente entender esse comportamento. E com uma solução que muitas vezes está paga dentro do licenciamento do cliente, ele não está usando. E o que a gente vai ganhar com isso? Experiência do colaborador é muito mais fluida, muito mais fácil. A equipe de TI fica desafogada dessa atividade, só precisa configurar bem lá os perfis para funcionar dentro do Intune. E você vai ter mais um profissional na sua equipe voltado para achar soluções e trazer inovação e não estar formatando o dispositivo, tá, pessoal? E vamos voltar para isso aqui. Opa, é esse daqui. Isso. Que aí eu vou pular aqui exatamente para o slide do nosso serviço gerenciado de cibersegurança. Todas essas configurações dentro do Intune, a gente pode ajudar vocês a fazer essa configuração, implementar dentro da sua empresa e sustentar. Então, se você tem o licenciamento adequado, a gente depois vai ter todos os contatos, a Jéssica vai deixar tudo disponível para vocês, para entrar em contato com o nosso comercial, que a gente pode entender esses licenciamentos, o que está dentro, o que não está dentro, que dá para maximizar, a gente faz isso totalmente de forma consultiva com vocês, e a gente encaixa em cada pilar. Por exemplo, a questão do Intune se encaixa muito bem no nosso pilar de cibersegurança, onde eu vejo toda a parte de segurança de dispositivos através do Microsoft Intune e vou fazer toda a parte de manter software atualizado, gerenciamento, fazer tudo remotamente, não precisa de máquina física. Vamos fazer a parte de recomendação e ter visibilidade e controle de tudo que está acontecendo dentro do seu dispositivo. Isso alencado à segurança de identidade do seu colaborador. Tem alguém hoje olhando 24/7 o que os colaboradores estão fazendo, como eles estão logando, ou se tem alguma vulnerabilidade? Dificilmente uma empresa tem. E a gente tem um SOC, um NOC para fazer exatamente isso, monitorar seu ambiente 24/7. E todo mês vocês vão receber também recomendações de especialista para melhorar a postura e maturidade de segurança de identidade, dispositivo, segurança de aplicações e proteção de dados confidenciais e pessoais que a gente já vai falar aqui também. Legal? Então, esse serviço gerenciado foi montado especificamente baseado na Business Premium, mas ele serve para M365 E3 e 5. E aí, a gente pode conversar para ver se você precisa fazer um upgrade de licenciamento ou se o licenciamento que você tem é adequado, a gente ajudar dessa forma. Voltando aqui para o nosso framework, deixa eu ficar olhando no horário aqui também, para eu não me passar da hora aqui. Vamos entrar agora para a parte de produtividade e colaboração, onde é outro lugar que dá para maximizar muito também o investimento no Office 365. Como, por exemplo, deixa eu mostrar uma funcionalidade legal aqui no Outlook, eu quero saber quem conhece. Quem não conhece pode falar. A gente está aqui para aprender juntos. Quando a gente fala de Outlook, ele é o leitor de e-mail, que tem gente que gosta de usar na web, tem gente que gosta de usar local. Eu sou da velha guarda, gosto muito de usar a versão instalada, mas não tenho nenhuma restrição em usar a versão web. Então, dependendo do licenciamento, você tem isso aqui. Uma funcionalidade que nem que quando a gente vai fazer workshop de adoção, os colaboradores não usam e é extremamente otimizada para ganhar tempo. Vamos dar um exemplo aqui. Estão vendo esse e-mail aqui do Paulo? Peguei um e-mail aleatório aqui do Paulo. A gente está discutindo um assunto aqui, tem 5 threads. Aí eu falo assim, caramba, eu acho melhor marcar uma reunião para a gente falar desse problema aqui desse e-mail. Aí o que o colaborador comum faz que ainda não passou por um processo de adoção da ferramenta? Vem aqui no calendário,
O calendário está lotado, meu Deus do céu. Novo evento, põe aqui atividade, tratar do assunto tal e convida as pessoas. E depois vê aqui o dia e o horário. Pessoal, isso leva uma eternidade para fazer. Tem um jeito muito mais fácil. Você simplesmente vem aqui no e-mail, 3 pontinhos, outras ações de resposta. Se você tem o Copilot, eu posso agendar com inteligência artificial, ou eu posso responder a todos com uma reunião. Eu sei, pessoal, isso daqui vai parecer muito básico para algumas pessoas, mas será que seu colaborador lá do comercial, do financeiro, que precisa fazer reunião todo dia, conhece uma função que ele vai ganhar tempo e vai otimizar e já vai trazer aqui o histórico do e-mail para a reunião dele? É isso que eu quero que vocês pensem. A gente tem lá uma equipe, uma empresa inteira que às vezes não conhece essas funcionalidades simples que vão maximizar o investimento no Office 365. Quem aí não... Podem colocar aí se conhecia ou não conhecia, por favor, essa funcionalidade no Outlook aqui. Vamos ver. A galera está digitando aí. Esse é um recurso muito simples, mas que faz a diferença lá para o usuário final. Tem usuário, por exemplo, que não sabe que dentro do Teams dá para você gravar a reunião. Mas por que ele não sabe? Porque as empresas muitas vezes colocam a solução adotam uma solução dessa, porque ela é muito fácil de usar, elas acham que o usuário vai saber usar, mas não é assim. Quem é da área de TI vai ter muito mais facilidade, mas, por exemplo, eu pego muitos clientes que são escritório de advocacia. O advogado sabe advogar. Tecnologia para ele tem que aprender e a gente tem que adotar essas ferramentas. Não é porque a TI sabe que o gerente do financeiro tem que saber mexer no Teams e mexer bem no Word, por exemplo. Ah, no escritório de advocacia, para trazer um, um caso para vocês, um exemplo. Fui lá fazer a adoção da plataforma do Office 365, exatamente nessa linha aqui que vocês vão ver de sistema de serviço gerenciado, e o pessoal não sabia usar uma quebra de página dentro do Word. Em vez de você dar Enter até o final, você clicar lá em quebra de página, ele já vai para a próxima página. Que para um advogado ele gasta quantas horas dentro do Word? Muitas. Então a gente otimizou e maximizou o dia dele. Alguém respondeu aí, Jéssica? Alguns responderam que não conheciam, Thiago já Ah, conhecia. boa. É, o Alan falou aqui que ele está utilizando a rotina de transferir loops de conversas que acontecem no e-mail para o Teams, Legal, muito bom, mas, muito bom. mas que ele não tinha visto ainda essa parte da agenda. Exato. Você viu, pessoal? A gente está todo dia aprendendo, como eu estou todo dia aqui aprendendo. A ferramenta da Microsoft é muito ampla, tem muitas funcionalidades. E é isso que a gente tem que passar para o nosso usuário final. Imagina alguém que não é da área de tecnologia, tendo mais de 30 apps para usar. A gente tem que dar um caminho para esse colaborador. Aí que entra a gente melhorar a produtividade para seus colaboradores. A gente entende que a TI às vezes não tem tempo de dar workshop, fazer workshop com o colaborador, entender a necessidade de cada área. Conta com a gente. A gente tem um serviço gerenciado de Modern Work, que eu posso te ajudar e te apoiar exatamente maximizar o investimento no Office 365. Para rodar muito bem, toda a parte de Word, Excel, OneNote, PowerPoint. Tem gente que não conhece o OneNote, que é fantástico para você fazer anotações. É o seu caderno digital. Eu uso ele já, nossa senhora, mais de 8 anos. O OneNote tem lá milhões de informações que eu consigo achar de forma muito rápida. Vamos ajudar o colaborador a usar essas ferramentas de forma produtiva. Outlook, Exchange, o Bookings da Microsoft para agendamento, por exemplo. OneDrive, SharePoint. Quanta gente ainda manda arquivo por e-mail? Manda lá o anexar arquivo, sendo que você pode fazer isso de forma muito mais segura através do OneDrive ou do SharePoint, mandando um link de compartilhamento para a pessoa que você pode colocar senha no arquivo, no link de compartilhamento, você pode bloquear a pessoa de fazer download, pode falar que ela só pode visualizar. Então, quantos colaboradores hoje, dentro da sua companhia, que você não sabe, às vezes estão usando software de terceiro para compartilhar informação? Ele tem um OneDrive SharePoint disponível de forma segura e de acordo com as políticas de conformidade da empresa.
Entenderam onde eu quero chegar, pessoal? Vamos maximizar esse investimento de vocês e a gente está aqui para ajudar nisso. A maximizar o uso dentro do Teams, gravar reuniões, usar as equipes do Teams, ele é fantástico para a organização. SharePoint, dentro do SharePoint é um mundo à parte que ele se integra com todas as ferramentas da Microsoft de Power Apps, Copilot Studio e Power Automate, onde a gente pode desenvolver aplicativos para resolver problemas da área de negócio. Como, por exemplo, imagina que sua empresa é uma empresa que vende cadeira aqui. Eu tô no escritório, vende cadeira e vende mesa. Vai ter semana que vem um evento lá no Expo Center Norte, vocês vão ter um stand e vocês precisam de uma ferramenta para coletar os leads, as pessoas que vão lá no evento. Ah, Thiago, aí vocês podem falar, mas o evento vai dar aquele bip. Só que o bip, às vezes a informação que vem do bip demora dias para chegar. Você quer pegar ali na hora e fazer uma ação de marketing com esses leads potenciais. Sabe o que a gente pode fazer, pessoal? Criar uma lista no SharePoint, olha onde eu quero chegar. Viajem junto comigo aqui, que isso é totalmente possível, a gente já fez para vários clientes. Eu posso criar uma lista no SharePoint e a partir dessa lista falar assim, o Power Apps, crie um aplicativo a partir dessa lista para mim. E aí você coloca os campos que você quer, o Power Apps, a gente cria uma aplicação que coleta nome, e-mail, telefone, site da empresa, dados do contato daquela pessoa e através de um Power Automate eu posso mandar isso diretamente para o meu marketing, para mandar um e-mail para esse cliente ou mandar um WhatsApp falando para ele entrar em contato com a nossa empresa. E isso está dentro de qualquer licença de pacote do Office 365, pessoal. Você pode criar aplicativos que vão resolver problemas de negócio. E para a gente não colocar essa carga para TI, a gente pode ajudá-los. Por exemplo, aqui para Power Apps, Power Automate, é um pacote mensal de 16 horas para a criação de aplicativos e automações. Então, se você precisa fazer um apontamento de produção dentro da sua empresa e não tem um app para fazer isso hoje, põe um tablet lá no apontamento para usar Power Apps e Power Automate. Se você precisa fazer um aplicativo para gerenciamento de riscos, você precisa fazer um aplicativo para controle de despesas dentro da sua companhia. Se você precisa fazer um aplicativo para controle de chamados dentro da sua companhia. E todos esses exemplos que eu estou dando para vocês são projetos reais que a gente fez para clientes através de Power Apps e Power Automate. O cliente não gastou nem um centavo comprando software de terceiro. Tudo desenvolvido dentro do próprio Office 365. E a gente, na torre aqui de Modern Work, consegue ajudá-los a otimizar todo esse investimento através de um serviço gerenciado. E por fim, a gente já está indo para 10h43, já estamos chegando no final. Vamos finalizar aqui com a parte de governança de dados e proteção. Toda essa historinha aqui do colaborador chega numa parte onde você precisa ter governança de todos esses dados e proteger essas informações. Aí que entra as tecnologias da Microsoft de MIP, Microsoft Information Protection, Data Loss Prevention, retenção, pesquisa, governança e monitoramento do seu ambiente, onde a gente vai poder ajudar de forma totalmente proativa com a parte de segurança, mais um slide, com a vertical de cibersegurança e também com a vertical de dashboard de negócios modernos e governança de dados. É aí que a gente entra aqui para a última vertical, onde eu posso monitorar o seu ambiente SQL, se você tem banco de dados SQL. Nesse caso aqui a gente é exclusivo SQL. A gente pode ajudar você em toda a parte de criação de dashboard e governança de dados com o Power BI, que vai estar conectado na sua fonte de dados, pode estar conectado através do Fabric, que é o nosso framework hoje de BI, onde a gente tem a parte de Ingestion Data, OneLake, Data Lake, todo o conjunto de ferramentas que você precisa para ter um BI com conformidade e governança de dados, e relatórios para gerenciamento de todos os seus dispositivos. Então, vocês viram que todos os serviços gerenciados se conectam com o processo que a TI tem que cuidar no framework de jornada do local de trabalho moderno. E onde a gente quer ajudar a TI? Exatamente sendo esse braço extensivo, onde a gente pode apoiar
pontualmente. Então, o cliente não precisa contratar todas as verticais. Ele pode contratar pedaços exatamente para o que ele não consegue atender dentro de casa. Quantas vezes vocês já viram a área aí, por exemplo, precisando desenvolver BI? Codificação DAX no Power Query, suporte de técnicas de BI, mas só que é algo consultivo, voltado para o seu negócio. É isso que a gente faz aqui. Porque uma coisa é você ter a licença do Power BI e a gente dá suporte. Suporte para a licença do Power BI é simplesmente parou de funcionar, porque parou, voltar a funcionar. Quando eu falo de um trabalho de serviço gerenciado, é realmente sustentar essa operação, eu conseguir implementar as melhores práticas de arquitetura de dados, eu interagir com os seus dados, o que eu não posso fazer quando eu dou um simples suporte para licenciamento. Então, a gente só pode te dar orientação do que tange ao licenciamento Microsoft. Agora, fechando um serviço gerenciado, a gente pode lidar também e ajudar com os dados da companhia. Porque o Power BI é interessante. Começa num departamento, vai indo para outro, daqui a pouco o que a Microsoft quer, deu doce para todo mundo, está todo mundo usando, só que às vezes o cliente não tem governança. Aí ele vem aqui e contrata da gente um projeto para ter governança, implementar o Fabric na empresa, para os dados terem governança e segurança. Então a gente tem um SG já para a parte de engenharia de dados para ajudar exatamente nesse ponto. Então, para a gente ir para fechar aqui, agora eu gostaria de abrir para vocês a mandala das 4 verticais que eu falei com vocês, onde a gente vai ajudar na vertical de cloud, com todo o gerenciamento da sua infraestrutura e monitoramento, Modern Work, gerenciamento de toda a solução do Office 365, automações, projetos, intranet, reuniões, arquivos, e-mail, dados e AI, toda a parte de gerenciamento de banco de dados, engenharia de dados, dashboard, e a gente fecha com a proteção de informação, cibersegurança, com o gerenciamento, detecção de ameaças e resposta gerenciada para fechar essa solução. E aí a gente tem vários pacotinhos, CT Premium, CT Standard, CT Basic, que aí a gente pode ver junto com o seu vendedor qual que é o melhor, o seu RCA, qual que é o melhor para atender as suas expectativas, baseado no que sua empresa precisa agora. Pode ser que você já tenha uma equipe robusta que faz Power Apps, Power Automate. Ok, legal. Se precisar de ajuda, a gente está aqui. A gente pode olhar para outras áreas. E para a gente fechar aqui para abrir para perguntas, as vantagens de ser um cliente Latine, a gente tem portal de autoatendimento para toda a parte de licenciamento. O nosso foco, como vocês viram nesse webinar, é exatamente na sustentação e adoção do seu licenciamento, o que você comprou valer a pena e maximizar. Vocês viram que hoje a gente infelizmente só tem 1 hora, mas daria para ficar o dia inteiro aqui dando dicas de como maximizar esse investimento para fazer o workshop para cliente. Por isso que a gente tem o nosso serviço gerenciado para levar o cliente exatamente para isso. E a gente vai na linha de valor além do preço. Nossa missão é entregar valor para o seu negócio, otimizar, independente do seu licenciamento, valer a pena. Beleza, pessoal? Perguntas, fiquem à vontade. Vocês estão vendo aí na tela o meu Pix para fazer o pagamento. Fiquem à vontade para mandar o valor que vocês quiserem. Brincadeira, pessoal. Não é pago esse workshop. Esse, esse, esse QR Code que está aí é meu LinkedIn. Se conectem comigo lá na rede e fiquem à vontade agora. A gente vai abrir para perguntas para a gente ir para a finalização do workshop. Gostaria de saber se vocês gostaram, se eu fui claro, se entenderam bem, se faz sentido para vocês. Fiquem à vontade. A Jéssica pode abrir até o microfone se vocês quiserem. O Alan falou, ó, ele fez um comentário bem legal, que ele fala que o desafio é tornar a conversa de tecnologia parte de toda a empresa, porque temos gerações no mercado que foram atropelados por uma série de ferramentas tecnológicas e precisam transformar a visão e comportamento. Olha, Alan, você tem toda a razão. E exatamente, você pegou o espírito do que eu quis passar nesse workshop, Alan. Muito obrigado. É exatamente isso. Esse é o ponto. Hoje, para você ter ideia, Alan, meu trabalho como arquiteto, aí falando um pouquinho já da área que eu trabalho aqui em específico, é entender a necessidade e
resolver esse problema, esse desafio através de uma tecnologia, mas de forma integrada, para o cliente exatamente não gastar com uma ferramenta terceira. Então, exatamente esse ponto. Pô, contratei já o Office 365, vamos usar o máximo dele, porque é um investimento de um ano ali pelo menos, é uma ferramenta que você não compra para trocar depois de um ano, você quer ficar com isso, se perpetuar dentro da companhia, então a gente está aqui exatamente para ajudar a sua empresa a desbravar esse desafio, Alan. Vamos trabalhar junto. Mais alguém, pessoal? Caramba, foi tão bom assim, Jéssica, que nem ficou dúvida, você viu? Foi, exatamente. Só entrar em contato agora com o nosso comercial e a gente fazer as reuniões um para um. Que aí a gente entende as necessidades da sua empresa, vê onde encaixa, vê a parte de adoção, dá uma olhada no licenciamento, o que dá para otimizar e a gente parte daí, tá, pessoal? O workshop aqui é realmente para vocês entenderem de forma geral, através dos exemplos que eu dei aqui, toda essa apresentação, e agora a gente pode pontuar. Vocês podem entrar em contato com cada RCA de vocês, ou a Jéssica vai deixar os contatos do comercial aí também, para a gente ter o próximo passo e falar propriamente dito da sua empresa, da sua necessidade. Bom, é isso, pessoal. Obrigada pela participação de todo mundo. Deixei os e-mails aqui. Vou mandar para vocês a Pô, gravação para vocês revisarem se tiver algum ponto que ficou em dúvida. Podem entrar em contato com a gente para outras informações sobre Microsoft também. E desejar a todos uma ótima quinta-feira e bom feriado para todo mundo. bom feriado. Aproveitem. Até mais, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Tchau, tchau.